Paz do Senhor, Igreja. Graça e a paz sobre as nossas vidas. Amém? E eu venho aqui hoje dizer esta noite que eu trago de Deus uma palavra para as nossas vidas. Amém? Para o nosso crescimento, para o nosso conforto das nossas almas e dos nossos corações. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. E vamos ler dos versos 8 ao 15. Segunda de Coríntios, capítulo 8, versos 8 ao 15, diz assim: Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também crer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim, como houve prontidão de vontade, haja também um cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Amém? Por favor, não feche a sua Bíblia, mas vamos orar mais uma vez a Deus para que o Espírito Santo glorifique esta mensagem nos nossos corações. Amém? Querido Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, que tu me dás de ser o transportador da tua mensagem. Senhor, fala aos nossos corações, Deus. A tua palavra está aberta nas nossas mãos, mas nós precisamos de ouvir a tua voz. Nós precisamos, Senhor, do teu conhecimento, da tua sabedoria. Nós queremos sair daqui, Senhor, de maneira diferente àquela como entramos. Senhor, todo este povo que está agora em casa, no seu escritório, no seu carro, em qualquer lugar vendo este vídeo. Ó Pai, abençoa com a tua graça, a tua misericórdia e a tua presença, Senhor. Abre os seus corações, liberta, Senhor, as suas mentes, para que eles também possam compreender a mensagem, a tua palavra, em o nome de Jesus. Pai, eu oro assim, acreditando que assim seja, para a tua honra e para a tua glória, e todo o povo diz comigo, amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu hoje vou falar novamente de um assunto que não deveria falar, porque é muito complicado falar de finanças dentro de uma igreja. É muito complicado falar de finanças para a igreja no povo lá fora, porque este tema, por vezes, tem sido a pedra de tropeço para o avanço do Evangelho. Mas eu preciso falar isto. Porquê, pastor? Porque é bíblico, porque é a palavra de Deus, porque está inserido na Bíblia, amém? E a Bíblia, a palavra de Deus diz, toda a palavra é boa e inspirada para nos fazer crescer. E então eu preciso falar deste assunto. Paulo falou deste assunto e guardou 2 capítulos, o 8 e o 9. Possivelmente eu no domingo vou dar a última mensagem, que é no capítulo 9. Porque Paulo guardou 2 capítulos desta carta para falar aos coríntios acerca deste assunto. E na mensagem anterior nós vimos que Paulo, foi do capítulo 8, verso 1 ao 7, ele chama a atenção à igreja de Corinto. Porquê, pastor? Porque já fazia um ano. Paulo tinha passado pela igreja de Corinto, lá pela Acaia, e os santos de Jerusalém, eu já expliquei na outra mensagem, mas para ficar gravado,
para contexto da mensagem. Quando, em Atos 2, quando foi a descida do Pentecostes, como era uma festa importante, uma das 3 festas obrigatórias dos judeus, o povo estava lá e Jerusalém estava apinhada de gente, de peregrinos, de toda a Judeia, de todo Israel. E dá-se a descida do Espírito Santo e aquele povo viu aquele milagre. Aquele povo viu aqueles 120 homens a começarem a falar noutros dialetos, noutras línguas, e eles disseram, eles estão bêbados. E Pedro levanta-se, como é que eles podem estar bêbados? Se isto é a 3ª hora, a 9ª hora da manhã. Mas como é que pode ser? Não são estes homens todos galileus e estão a falar nas nossas línguas maternas? Porque havia vários dialetos na zona de Israel. E eles começaram a falar nas línguas das pessoas que lá estavam. E eles viram o milagre de Deus, amém? E então Pedro faz um discurso e naquele dia 3.000 homens salvaram. E Deus diz que todos os dias agregava pessoas àquela igreja. E o que é que aconteceu? Aconteceu que aquele povo que estava lá para peregrinar, ele ficou. Ele largou as suas terras, ele largou as suas famílias, as suas casas, os seus trabalhos e ficaram lá. E era necessário sustentar todo aquele povo. O mais grave ainda é que nesta época que Paulo está escrevendo, houve uma grande fome em toda a Judeia. Ora, se a igreja já estava com dificuldades para sustentar todas aquelas pessoas, com a fome na Judeia, pior ainda. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai para as igrejas da Ásia Menor e vai pedir uma coleta especial para o sustento daqueles santos. E os primeiros a levantar o dedo foi a igreja de Corinto. Eles disseram, não, a gente quer participar nesse negócio, nesse serviço. Só que passado um ano, só estava a promessa. Eles não tinham feito. Isso é normal também entre a gente. A gente às vezes promete, mas fazer é que não. Prometer a gente promete. O pior é fazer. E o que aconteceu também em Corinto. Eles levantaram o dedo, eles disseram, mas as igrejas da Macedónia, Tessalónica e Filipos, ao verem o exemplo de Corinto, eles disseram, a gente também quer dar. Só que há aqui uma diferença muito importante que eu quero explicar. Enquanto a igreja de Corinto era uma igreja rica, bastante rica, as igrejas da Macedónia não, eram igrejas pobres, de povo pobre, porque aquelas cidades eram povoadas por reformados, por aposentados da guerra, do Estado, amém? Então não tinham muitas posses. Diz lá no verso 2, do capítulo 8, que como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como profunda pobreza abundou riquezas da sua generosidade. Ou seja, aquele povo foi quase igual àquela viúva pobre. Eles deram todo o seu sustento. Eles abriram o coração em generosidade e deram tudo aquilo que eles tinham. Amém? Muito acima daquilo que eles podiam dar. Paulo viu isso e Paulo usou o exemplo das igrejas da Macedónia para dizer a Corinto, olha, vocês podem, eles não. Vocês foram os primeiros a prometer, eles foram a seguir, mas eles já cumpriram e vocês ainda não. Amém? Já fazia um ano. E estes princípios que eu quero falar convosco, eles utilizaram-se naquele tempo e utilizam-se hoje, na nossa igreja atual, na nossa vida. E entre muitos deles, nós precisamos perceber alguns princípios que fazem parte das contribuições em geral, seja as contribuições normais do culto, seja os dízimos, seja as contribuições alçadas, as especiais. Estes princípios enquadram-se na nossa vida porque são bíblicos. Primeiro, contribuir é uma graça de Deus. Nós vimos isso na outra mensagem. Contribuir é um privilégio que Deus nos dá. Eu queria ler aqui convosco. No versículo 1, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Esta graça de Deus é dom de Deus. Esta graça não tem nada a ver com salvação.
Esta graça tem a ver com um dom que Deus nos dá. Só contribui aquele que é impulsionado por Deus. Se você não for impulsionado por Deus, você nunca vai contribuir. Amém? Mesmo que ou tenha ou que não tenha. Nós precisamos perceber que o ofertar nas igrejas, contribuir nas igrejas é debaixo da graça de Deus, é um dom de Deus, é um desejo que nasce dentro de nós. Eu sinto-me mal, eu não saio de uma igreja, seja ela qual for, eu não saio sem ofertar. Eu sinto-me mal, e já cá está dentro, como é que eu ia dizer? É um gosto, é uma paixão que eu tenho. Amém? Independentemente do tamanho da oferta que eu dei, mas eu tenho que ofertar sempre. Portanto, contribuir é um privilégio que eu tenho. Devemos contribuir de acordo com o que temos. Eu chamo a atenção a algumas igrejas que fazem o contrário. Eles mifram, eles espremem o crente, é com aquelas campanhas da vassoura, as campanhas do lençol, do lenço, do comboio, do autocarro. Eles inventam campanhas para tudo. Espremem os crentes. E depois sabe o que acontece? As expectativas, porque oferecem aquilo que Deus não oferece, dão aquilo que Deus não dá, dizem aquilo que Deus não diz, e depois as expectativas são quebradas. Sabe o que acontece? Pessoas vão para os tribunais, porque já não conseguem cumprir os seus compromissos, e depois entram dentro das igrejas, invadem as igrejas, e é o rebuliço que a gente conhece. Portanto, contribuir é de acordo com o que nós temos. Contribuir em igual proporção com o que Deus nos dá. Eu falei da outra mensagem da moedinha de 1 cêntimo, lembras-te? Ora, se Deus me abençoa, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abençoar a casa de Deus da mesma forma como Deus me abençoa a mim. Na mesma proporção. Quanto mais Ele me dá, mais eu abençoo. É sempre assim, esta é a regra. É assim que funciona. Contribuir com regularidade. E a contribuição é o alvo para abençoar outras pessoas. Eu vou explicar nesta mensagem que o facto de você ofertar a Deus não é à espera que Ele abençoe. Não, se você oferta, eu vou dar à espera que Deus me dê, você já está mal. O facto de você ofertar, isto não há troca. Só há, sabe porquê? Porque lá em cima Ele vê o coração de cada cristão, de cada crente. Agora, você está contribuindo, está ofertando, não é à espera que Deus o abençoe a si, você está ofertando para abençoar os outros. Amém? E quando você oferta com esse coração, meu amado irmão, o céu treme e Ele abençoa. Todos estes princípios a serem utilizados permitem às igrejas crescerem financeiramente por força a abençoar os outros. Se todo crente, todo cristão abençoar a igreja com este princípio, a igreja cresce e consegue fazer a sua obra. Amém? Mas vamos ver aqui quais foram os argumentos que Paulo utilizou para a igreja de Corinto e quais são os argumentos que Paulo utilizou para a igreja de Olhão e para tudo aquilo que está a ouvir. Amém? Verso 8. O primeiro ponto que eu quero falar convosco é: contribuir não é obrigatório. Não, pastor, não. Mas não pensou nada. Se você pensou isso, está errado. Se alguém lhe ensinou isso, está errado. Contribuir não é obrigatório, mas é uma expressão de amor pelo próximo. Ou seja, eu contribuo não porque a igreja me obriga, mas eu contribuo para ajudar o meu próximo. Verso 8 diz assim: não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade do vosso amor, da vossa caridade. Paulo não está aqui a decretar um mandamento. Em lado nenhum na Bíblia você vê que é uma obrigação. Em todo o lado você vê que é um ato de amor, é um ato de paixão. É como se você arrancasse um bocado da sua carne para tapar a falta do outro. Você está a compreender isto? Dízimo não é obrigação, oferta não é obrigação, oferta alçada não é obrigação. É uma expressão de amor, fidelidade, paixão por a obra de Deus.
Existem duas motivações para Paulo dizer isto. E para que nós entendamos que isto não é um mandamento. Isto não é um mandamento. Pastor, mas há em Malaquias 3. O que lá está em Malaquias 3 não é mandamento. Você devolve o dízimo se você quiser. A Bíblia não está obrigada. Porque no Antigo Testamento, o motivo por que se ofertava era por causa da lei. Era a lei. Amém? Mas ninguém, o sacerdote não estava atrás das pessoas com uma pistola ou uma faca, oferta, não. Se eles não queriam cumprir a lei, era um problema entre eles e Deus. Mas a própria igreja, os próprios sacerdotes não obrigavam, eles só diziam, está na lei. Está na lei os dízimos, está na lei as primícias, está na lei as ofertas para o templo, as ofertas para o sacerdote, você está a entender? Mas não é obrigação. O motivo da oferta no Antigo Testamento era cumprir a lei. No Novo Testamento falamos de outra coisa, porque no Novo Testamento não há lei. Então há o quê, pastor? O amor. O amor a Deus e principalmente o amor às pessoas. Jesus vem nos dizer, um novo mandamento vos dou. Ou seja, aqueles 10 mandamentos, lá 10 e 20, ele pega neles todos, mete dentro de uma caixa e diz, abanou, misturou, isto é a tradução minha. Senão você não vê isso na Bíblia, sou eu. Ele pegou nos 10 mandamentos, misturou tudo e depois disse assim, agora, dentre estes 10, vai sair um. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você amar o seu próximo, você vai cumprir toda a lei. Foi isso que ele nos veio ensinar. Ele veio aliviar o povo da carga da lei. Ora, se eu amo o meu próximo, meu amado irmão e irmã, se você ama o seu próximo, meu amado irmão, irmã e amigo, que me está a ouvir, você não vai ofertar. Você não vai dar possibilidade à igreja de colmatar, de tapar faltas que essa pessoa tem. Pastor, mas eu só ofereço €1, mas escute, você oferece €1, o outro oferece 2, o outro oferece 3, e tudo junto, com certeza que vai colmatar a falha daquele que tem falta. Amém? No Novo Testamento o motivo é o amor a Deus e às pessoas. E a sinceridade do amor, você tem que ser sincero no seu amor. Porque repare, é por isso que eu digo que é complicado falar neste tema. Porque um pastor honesto, um pastor que é honesto, nem deveria falar nisto. Homens e mulheres de Deus que conhecem a Bíblia, não havia necessidade de falar nisto. Sinceridade no amor. O que é isto, sinceridade no amor, que o Paulo fala aí no verso 8? Na última parte. A sinceridade do vosso amor. Olha uma coisa. Eu conheço um bocado de gente que tem posses. Eu conheço um grande bocado de gente sem medo nenhum de estar falando aquilo que eu estou falando. Que foram abençoados por Deus. Têm aquilo que têm graças às orações dos irmãos da igreja. Graças às intercessões dos irmãos da igreja. E sabe o que eles fazem agora? Uma moedinha. Isto não é sinceridade. Isto é hipocrisia. Amém? Porque mais à frente vamos ver a proporcionalidade, a regra da proporcionalidade, o que é? É eu dar conforme Deus me dá. Ora, se Deus me deu a oportunidade para eu poder dar, porque é que eu retraio, que eu fecho? Porque é que eu, em vez de ofertar em amor para a obra da casa de Deus, para a ação social, para ajudar os outros, porque é que eu estou juntando para ir passar férias no mês de agosto para um país qualquer no estrangeiro? Você está entendendo? Isto é hipocrisia, isto não é sinceridade do amor. A falta de disposição, eu vou ler aquilo que eu escrevi aqui, porque isto dói. A falta de disposição no contribuir mostra alguma falha na fé dos cristãos. Eu tenho fé. Tens? Tiago disse, tens fé? Então mostra-me as tuas obras, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Abra comigo em 1 de João 3, mas não feche o Coríntios. 1 de João 3. Veja o que é que João diz.
1 João capítulo 3, versos 17 e 18. Lá no finalzinho da Bíblia. É dos últimos livros. Mas eu queria, se você puder, me acompanhasse nesta leitura. Para não ficar só pela palavra. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como quem diz, lhe cerrar as suas mãos, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Amém? Como posso eu dizer que sou cristão e não oferto na casa de Deus? Como posso eu dizer que sou cristão, que amo muito a Deus e os meus irmãos, tenho muita fé e não dou continuidade à obra de Deus? A falta de contribuição é fé sem obras. A falta de amor ou amar de boca é fé sem obras. Eu, para amar, eu tenho que provar que eu amo. Não é só dizer que eu amo. Amém? Amar não é você andar aos abracinhos do seu irmão. Muitas vezes até a reprimenda, a disciplina é uma prova de amor. Amar é praticar, é fazer, é mostrar. Amém? É abrir as mãos. Como diz alguém que eu conheço e amo muito, forretas. Amém? Forretas. Só falam, mas praticar não praticam. E Paulo aqui dá o exemplo da pessoa de Jesus. O nosso maior exemplo. Ele fez para nos mostrar como é que nós deveríamos fazer. Verso 9. Lá em Coríntios novamente. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Então quer dizer que Jesus proporcionou a minha riqueza? Mas no meu banco não tem conta nenhuma. Mas a Bíblia não fala que é dinheiro. Este é o problema dos maus ensinamentos. Este é o problema da falta de entendimento da palavra, porque as pessoas vão aqui ver isto e dizem assim: Cristo morreu para que eu fosse rico, então eu vou ter milhões. Não. Você é rico em vida, em paz, em alegria. Ele veio para vos dar vida e vida com abundância. Vida com abundância não é contas bancárias. Vida com abundância no grego original quer dizer vida equilibrada. Não há muito, mas também não falta nada. Você está a entender? Você vive a vida um dia após o outro. O próprio Jesus diz: e quando orardes, orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Você tem que pedir o seu pão todos os dias. Ele nunca prometeu que você ia ser milionário, mas também promete que você nunca vai passar faltas. Amém? Quando ele diz aqui que Cristo morreu, é rico, porque ele é o pai do ouro e da prata, é o dono do ouro e da prata, e ele se fez pobre, ele andou no nosso meio, possivelmente em maiores dificuldades que você e eu. O emprego que ele tinha era dos mais reles que havia na altura. Ele nasceu numa manjedoura, cresceu de forma humilde, trabalhou numa carpintaria e andou errante, ele não tinha igreja. Você está a perceber o que eu estou dizendo? Você alguma vez viu Jesus como uma catedral? Não. Ele pregava nas praias, nos montes, em qualquer sítio, menos. Ele não tinha ministério próprio, ele não tinha catedral, ele não tinha carro. Ele não tinha camelo de 2000 cilindrada. Ele andava a pé mesmo. Você está a entender? Mas ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E o rico aqui, enriquecesses, é rico em alegria, em paz, tranquilidade, vida equilibrada, saúde. Amém? Isso foi que ele nos vai prometer. Se você de facto ama, você vai sentir necessidade de contribuir. Se você de facto ama, você vai sentir necessidade de fazer parte do plano. Se você de facto ama, você vai ser um dos primeiros a dizer: eu não quero ficar fora do jogo. Amém? Segundo ponto. Não podemos ficar só na boa intenção.
Porque todos nós temos boas intenções. Só que há um ditado popular que diz: de boas intenções está o inferno cheio. Há que haver boa intenção e há que haver prática da boa intenção. Verso número 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve prontidão de vontade, haja também um cumprimento, segundo o que tendes. Muitos cristãos, eu acho uma coisa engraçada, muitos cristãos nas festas de final de ano, na passagem de ano, eles dizem a Deus: para o ano é que vai ser, para o ano estou cá, firme, para o ano a minha fé vai crescer e eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz no ano passado. O problema é que quando chega ao meio do ano eles não fizeram nada, ficaram só na boa intenção. O Paulo está aqui a dizer não é começas, tens que acabar. Pastor, eu quero ajudar. Boa, eu concordo com isso, eu digo amém. E agora quer ver quando é que vais começar a cumprir essa palavra. Amém? O cristão tem que ser cumpridor daquilo que promete. Se não quer fazer, não promete. Amém, igreja? A igreja de Corinto já tinha prometido a Paulo. E já fazia um ano que juntos, lemos lá em Atos, em 1 de Coríntios, que eles até fizeram um plano. A igreja de Corinto e Paulo fizeram um plano. Assim, vocês querem ofertar? Então vão preparando todos os primeiros dias da semana, vocês recolhem as ofertas do povo, para quando eu chegar cá, daqui a um ano, levar tudo junto. Só que Paulo já estava a chegar lá, estava quase a chegar lá e eles não tinham preparado nada ainda. Amém? Era só uma boa intenção. O plano era que, em 1 Coríntios 16, 1 e 2, diz assim: quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Eles tinham traçado um plano. E o plano abrangia um ano. Era um bocadinho todos os primeiros dias da semana, todos os domingos. Só que até aqui eles não tinham feito. Não basta querer e começar, é preciso acabar e concluir. A grande tragédia da nossa vida é porque não convergimos as nossas boas intenções em realidades. A nossa maior frustração, ela nasce no nosso coração, sabe porquê? Porque nós temos boas vontades, grandes vontades, mas depois não conseguimos concluir essas vontades. E eu aqui quero deixar um conselho a toda a igreja e a todos aqueles que me ouvem. Comece a prometer menos e comece a fazer à medida das suas possibilidades. Assim você vai cumprindo sempre tudo e a mágoa não chega ao seu coração. O desespero, aquela tristeza de não conseguir alcançar o objetivo. Você está entendendo? Se você for fazendo à medida que você pode, você vai sempre completando as suas metas. É o que Paulo está aqui ensinando. As boas intenções não resolvem problemas. Amém, igreja? A única ordem que Paulo dá, ele diz que este não é obrigatório. Nada é obrigado. Nada. Mas a única ordem que Paulo dá está lá no final do verso 11. No princípio. Agora, porém, completai. Este verbo está no imperativo, é uma ordem. Se tu prometestes, completa. Se tu te predispusestes, acaba. Amém? É a única ordem que Deus nos dá. É para completar tudo aquilo em que nós nos predispusemos. Terceiro ponto.
Contribuir não é uma questão de quantidade. Não, pastor, não. É uma questão de boa vontade. Veja lá o final do verso 12, do verso 11 e o verso 12. Assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Verso 12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Deixe-me contar uma história. Havia uma miudinha, isto é uma história, não sei se é verdade. Havia uma miudinha que ia para a igreja e pediu à mãe: "Oh mãe, dá-me dinheiro para a igreja e dá-me dinheiro para comer um lanchinho." E a mãe deu-lhe 2 moedinhas. Vamos supor, 2 moedinhas de €1, exatamente iguais, 2. E a menina vai para a igreja, mas vai brincando com as moedinhas. E antes de chegar à igreja, há uma moedinha que cai e entra na sarjeta. E ela mete a mão na cabeça: "Ai, a moedinha do Senhor." Está a entender? Aquilo que nós perdemos é sempre a parte do Senhor. Nunca é a nossa parte. Porquê que a menina não diz: "Ai, o meu lanchinho"? Não. "Ai, a moedinha do Senhor." Aquilo que nós perdemos, Deus fica sempre em segundo plano na nossa vida. Sempre em segundo plano na nossa vida. Paulo não estava pedindo mais. Apenas estava pedindo na medida do que se pode. E lá no verso 3 diz assim: "Porque segundo o seu poder, o que mesmo testifica, acima do seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente." Filipe deu aquilo que tinha e aquilo que não tinha. Mas o que Paulo está aqui dizendo à igreja de Corinto, e está falando à igreja de Olhão hoje, é para você não dar aquilo que não tem. Não se endivide para ofertar na igreja, mas dê aquilo que pode. Amém? Segundo aquilo que tem e não aquilo que não tem. Há contas que têm de ser feitas. Eu não posso ofertar a renda da minha casa. Será que é depois a igreja que vai pagar a renda? Você está a entender? Há contas que têm de ser feitas. É segundo aquilo que nós podemos, é segundo aquilo que nós temos, é na proporcionalidade. Ele não pediu a Corinto o mesmo que Filipos fez. E isto é o que eu estou aqui falando, é o princípio da proporcionalidade. O que é isto? Deus nos pede para contribuir somente na medida do que Ele nos tem dado. Na maioria das vezes o que importa não é a quantidade, mas a qualidade da boa vontade. Se eu der conforme Deus me tem dado, então eu estou bem. Eu estou bem perante mim, perante os homens, perante a igreja e principalmente perante Deus. Porque eu estou dizendo: Deus, obrigado. Tu me destes e eu sei que tu, ao me dares, é para o meu sustento e para o sustento dos santos. Portanto, eis aqui a parte que eu posso dar. Você está a entender? Isto é uma grande controvérsia dentro das igrejas. Por incrível que pareça, eu não vou dizer o nome, não vale a pena, mas por incrível que pareça, existem, e também não vou dizer se são muitas ou são poucas, existem algumas igrejas que classificam os crentes na medida da sua oferta. Se o crente oferta muito, é um grande crente. Se ele oferta muito, vai lá para trás. Deus não diz isso. A Bíblia não ensina isso. Amém? E você nunca me vai ouvir eu ensinar assim. Muitos são os casos, como aquela viúva pobre. Lembra-se do caso da viúva pobre, lá em Marcos 11? Jesus estava lá e estava vendo o povo deitando as ofertas na caixa do tesouro. E há 2 moedinhas que caíram e Jesus abriu os olhos com aquele barulhinho daquelas 2 moedinhas. E ele chamou os discípulos e disse: olha, aquela viúva, grande a oferta dela. E Jesus diz: não, Jesus, estás enganado. Tem os cheques furudos e os cartões multibanco a passar ali nas máquinas. Não, aquela senhora só deu 2 moedinhas, mas aquela deu mais, porque ela deu o coração e os outros deram as sobras. Você está a entender? Ele aceita, e porque a contabilidade de Deus é muito diferente da nossa,
Porque nós, homens, avaliamos as pessoas mediante aquilo que eles dão. Mas a contabilidade de Deus é diferente. Porque Ele aceitou as moedas da viúva, mas não aceitou o terreno de Ananias e Safira. Porquê? Por causa do coração. Porque Ele, primeiramente, Ele olha não para aquilo que você oferece, mas é aquilo que você traz. E o que aquilo que você traz é o seu coração. É isso que Ele olha. E é nessa medida é que Ele vai abençoar. Ele não vai abençoar como moeda de troca. Eu dou 50 para Ele me dar 500. Não. Ele não abençoa assim. Se você está pensando que é assim, você está enganado. E você vai sofrer uma grave desilusão. Ele oferece, Ele dá e abençoa na medida do seu coração. Ponto número 4. Contribuir sem sobrecarga própria. É aquilo que nós temos a falar. Verso 13. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para a igualdade. Neste tempo presente, o tempo que Paulo estava falando, o povo da Judeia estava pobre, com necessidades. Portanto, ele diz, neste tempo, hoje, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Paulo não quis explorar os coríntios. Ele disse, final do verso 12, o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Preste atenção. Tenha cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Tenha cuidado com aquilo que andam pregando aos seus ouvidos. Você não se pode endividar. Eu assisti a um caso de uma pessoa que mora junto, quase ao pé de mim. Esse homem desapareceu. Foi preso e tudo e desapareceu. Houve uma igreja que lhe pediu um valor exorbitante. E disse-lhe, meu irmão, se você der esse valor, Deus vai lhe retribuir de 1 para 100 ou 1 para não sei para quantos. E o homem pega na caixa toda da empresa, na conta toda da empresa, e ofereceu a essa igreja. Conclusão, falência. Porque Deus não honra esses compromissos. Não, pastor, não. Deus não honra esses compromissos. O que aconteceu? Sobrou uma retroescavadora ao homem. Levaram caminhões, levaram máquinas, levaram tudo. Sobrou uma retroescavadora. Ele pegou naquela retroescavadora e entrou com ela para dentro da igreja fora. Foi preso. E hoje desapareceu, ninguém sabe dele. Porque sabe porquê? Porque foram explorar o homem. Foram pedir aquilo que ele tinha e aquilo que ele não tinha. E Deus não ensina isso. E igrejas que façam esse tipo desses pedidos são igrejas malditas, são anátemas, são igrejas do mal, são igrejas fora da palavra de Deus. Essa situação de você tem que trazer um envelope e leva um saquinho de sal para casa, ou você traz um envelope recheado e leva um paninho, toma um paninho, que é assim para limpo. Amém, igreja? Isto é complicado de falar, mas tem que ser falado. É por isso que as igrejas são todas denegridas. Ainda ontem estive falando e estive evangelizando. E um dia vou vê-lo aí sentado. Ele está teimoso, mas a palavra de Deus é mais teimosa ainda. Um dia vai vir comigo no meu carro. Eu estive evangelizando por cerca de quase 2 horas. Troca a palavra para aqui, troca para ali. Eu deixava falar e depois completava com a palavra. E quando chegou à parte do dinheiro, pronto. Mas ele tem razão. Porque existem pastores mercenários. Existem pastores que são lobos autênticos, só para sugar o sangue do crente. Não é isso que Deus diz. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é dar conforme tu podes. Não te endivides. É o que Paulo está aqui a dizer, olha. Não digo isto, verso 13. Não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Quer dizer, eu estou bem. Não é? Eu estou bem na minha vida. Vou-me endividar para ajudar os outros. Ou seja, eles ficam aliviados e eu fico oprimido. Acha que há justiça nisso? Não há. Deus é um Deus justo. E porque Ele é justo, não quer nem deixa que ninguém faça isso. Dá aquilo que você pode dar. Isto é uma maneira diferente de falar de ofertas, não é? Possivelmente há aí muitos pastores que dizem, pronto, aquele pastor tem uma igreja falida. Não vá mal, meu querido. Eu tenho aqui Deus, o Espírito Santo.
Está a entender o que eu estou dizendo? Deus não quer que você se endivide para poder aliviar a carga dos outros. A Bíblia não ensina que você tem que ficar pobre em nome de uma campanha. Este é o problema real em muitas igrejas. Mas, por outro lado, ao estudar esta mensagem, eu fui ver que Deus é um Deus razoável. Bastante razoável. Verso 3 outra vez. Diz assim: mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Se Deus não fosse um Deus razoável, Deus dizia assim: quanto é que tens no bolso? Deus, tenho aqui 20 euros, está cá. Não, Ele é um Deus razoável. Quanto é que tens no bolso? Deus, tenho aqui 20 euros. Quanto é que tu podes dar? Deus, só posso dar 5. Boa. Está a ver? Não é para que vocês tenham, os outros tenham alívio, fiquem bem e vós oprimidos. Há o sentido de igualdade. E o que é o sentido de igualdade? Verso 14. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supera a falta dos outros, para que também a sua abundância supera a vossa falta e haja igualdade. Olhe para mim. O que é este sentido de igualdade? Eu hoje estou ofertando para suprir a falta de alguém. Há de haver um tempo que essa pessoa vai ficar bem, mas pode haver um tempo que eu vou ficar mal. Então eu hoje estou dando, mas amanhã pode ser ela a dar-me a mim. Entende? E aí há igualdade. Para que a falta do outro... Como é que é? Vou ler outra vez. Para que a vossa abundância supera a falta dos outros. A igreja de Corinto tinha abundância, sim ou não? Mas mais tarde ela podia sofrer uma falta, e aí seria a igreja da Judeia, a igreja de Jerusalém, a suprir a falta de Corinto. E aqui existe uma coisa extraordinária. É o amor ao próximo. Se você realmente ama o seu próximo, como a si mesmo, se você tiver falta, o que é que você tem? Tristeza. Sim ou não? Então, se você está vendo alguém com falta, você tem que pensar assim: se eu tivesse falta, eu tinha tristeza. Ele tem falta, eu tenho tristeza. E se eu o amar, eu vou tapar aquela tristeza, ou pelo menos tentar colmatar. Você está a me entender? Isto é o sentido de igualdade. O próprio Paulo nos diz, a Bíblia nos diz, eu não sei se foi Paulo, mas a Bíblia nos diz que o motivo do nosso sustento é que nós tenhamos as nossas necessidades supridas e que superamos as necessidades dos santos. O seu ordenado, aquilo que você ganha. Eu não estou a dizer que você não merece ordenado, merece o Senhor. A Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia não foi Jesus que disse. Você tem ordenado, você tem uma boa vida, você tem umas belas férias, mas o sentido da graça de Deus, quando Deus permite que você tenha um trabalho, permite que você trabalhe, permite que você tenha um ordenado, não é para você criar contas bancárias. Porque o sentido da vida é muito curto, meu amado irmão e irmã. Quando é que nós percebemos isto? Você hoje está aí sentado, você não sabe se chega a casa. E você andou uma vida inteira a amealhar, e a amealhar, e a amealhar. E você não vai comer. É o que diz lá em Provérbios. Alguém vai comer, não é você. Porque você vai para baixo da terra. Amém? Quando existe boa vontade. Perdão. Estávamos a falar do sentido de igualdade. Corinto estava ajudando agora, mas um dia isto poderia se reverter. Isto já nós entendemos. E esta é uma razão para que haja um sentido de igualdade. Agora, outra razão, que há muita gente que ninguém entende. E eu uma vez falei aqui de uma mensagem de um pastor que agradou-me ouvir aquele pastor. Foi que ele disse: se você não oferta, não dizima, não devia estar sentado. Porque essa cadeira foi comprada por dinheiro de alguém que ofertou e dizimou. Mas também não podia estar cá dentro. Porque esta casa é paga, a renda é paga por alguém que oferta e dizima. Você está a entender?
há aqui um outro sentido de igualdade que nós temos que perceber, nós, Igreja de Deus. Temos que perceber isto, que é a troca de bens espirituais por bens materiais. Olhe para mim. Quantos são aqueles que entram dentro de uma igreja, pastor, ora, pastor, eu estou de arras, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação. E o pastor ora, e a igreja ora, e a pessoa é liberta, e ela vai-se embora. Tem que haver uma troca de bens. Se a igreja dá um bem espiritual, então é lógico que essa pessoa que foi alcançada contribui com bem material, para que a igreja continue a fazer o seu trabalho. Você está a entender? Há uma troca, e isto está na Bíblia. Romanos, eu quero que você abra comigo, que é para confirmar. Romanos capítulo 15, não tira o Coríntios aí. Eu sei que é muito complicado ouvir isto, mas olha que é muito mais complicado pregar. Romanos capítulo 15, versos 25 a 27, diz assim, é um bocadinho antes, é antes de Coríntios. Eu tenho o dedo em Coríntios, é um bocadinho mais atrás. Mas eu gostava que você lesse, que é para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Mas agora, isto é Paulo falar, agora, eu já tinha levantado a coleta, está a perceber? Nesta altura eu já tinha levantado a coleta, mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, ou seja, para entregar estas verbas aos santos de Jerusalém. Porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia é Corinto, fazerem alguma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Olhe para mim. O que é que Jerusalém devia a Corinto? O que é que Jerusalém devia a Filipe? O que é que Jerusalém devia às igrejas da Macedónia, à Tessalónica, à Galácia? O que é que Jerusalém devia? Verso 27. Isto lhes pareceu bem a estas igrejas ofertarem, porquê? Como devedores que são para com eles. O que é que as igrejas da Macedónia e da Acaia deviam a Jerusalém? Os bens espirituais, porque a Jerusalém foi a primeira igreja, foi de onde saíram. Amém? Acaia e Macedónia só conheceu o Evangelho, só conheceu as bênçãos de Deus, porque a igreja de Jerusalém já existia. Continuando a ler, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Isto é o princípio de igualdade. Se a igreja fornece ou comparticipa com bens espirituais, então o povo tem que participar e comparticipar com bens materiais. É uma troca. Amém? Você está a entender? Quando existe boa vontade e amor, ninguém vai sentir falta. Não, pastor, não. E olha que se há pessoas que têm prova disso na vida, eu sou um deles. A falta não existe. Não existe. Às vezes, mas como é que pode ser possível a garrafa do gás demorar tanto tempo a acabar? Não acaba aquilo. Mas o frigorífico parece que não vazia. Eu queria fazer uma limpeza e aquilo nunca mais acaba. Quer dizer, você quer mais milagre de Deus? Você quer ver o milagre de Deus? A fatura da luz hoje, este mês vem mais barata. Eu pensava que ia mais cara, mas não, ficou mais barato. Você quer ver milagre de Deus? Abra lá comigo em Êxodo, capítulo 16. Deus é maravilhoso. Por isso é que eu amo Deus. Mas você não tirou Coríntios, para não? Então no verso 15 diz assim: como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Onde é que Paulo foi aprender isto? Como está escrito? Êxodo 16. Diz assim, capítulo 16 a 18. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará
para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o homem, não sobejava ao colher a muito, nem faltava ao colher a pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Olha para mim. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E se eu estou falando hoje, eu estou falando em nome de Deus, em nome de Jesus, não estou falando em nome do pastor João. O pastor João não tem valor nenhum. A palavra do pastor João vale menos do que um cêntimo. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e produz fruto para aquilo que é enviado. Amém? O que aconteceu aqui? O povo tinha fome lá no deserto. E Deus diz, muito bem, Moisés, diz ao povo que eu vou mandar maná, pão do céu. Em todo lado existe avarentos, até no meio dos cristãos. É, pastor? É. A igreja não é uma igreja perfeita. Se você vem à procura de uma igreja perfeita, você está no lugar errado. Porque a igreja é feita de imperfeições. É exatamente um hospital. O hospital só há doentes, não há curados. Os curados vão-se embora. Saem todos, recebem alta e querem bazar para casa. Na igreja é igual. Aqui só há doentes, imperfeitos. E dentro da igreja há os avarentos também. E aquele povo, no meio daquele povo era um povo desgraçado, miserável, não via Deus em lado nenhum e Deus estava sempre com eles. Deus promete mandar maná do céu, mas disse, parem, escutem aquilo que vos vou dizer. Todos os dias vocês vão colher. Só havia um dia que eles colhiam para dois, que era a sexta-feira, colhiam para sexta e para sábado, porque eles no sábado não podiam fazer nada. Mas vocês não vão colher à bruta. Vocês só vão colher o maná conforme aquilo que a vossa casa precisar. Só que havia os espertalhões, os tais gananciosos, que chegavam lá com medo que Deus que não cumprisse a sua palavra, então apanhavam muito mais que a medida que precisavam. Só que Deus é um Deus fiel e justo. E quando eles chegavam a casa, eles iam medir e era só um homem. Eles cansaram-se a apanhar, mas quando chegaram a casa era só um homem. E havia aqueles que não apanharam tanto, ou porque se atrasaram, estavam dormindo, ou porque não podiam colher porque os gananciosos estavam do lado. Quando chegavam a casa tinham a mesma medida de um homem. Aquele que muito colheu e aquele que pouco colheu, nada faltou. Amém? Cada um colheu tanto quanto podia comer. Este é o plano de Deus relativamente à contribuição dentro da igreja. Seja qual for o tipo de contribuição que você dê, um voto, uma oferta alçada, o voto normal de culto, a oferta normal de culto, o dízimo, você vai ser retribuído de igual forma. É segundo aquilo que você necessita. Você não pense que Deus lhe vai dar a chave de Euromilhões. Não pense que Deus lhe vai dar um Ferrari. Se Deus lhe der um Ferrari é porque você precisa desse Ferrari para trabalhar. Está a entender o que eu estou dizendo? Já vieram pedir, pastor, ora para mim, porque precisava de um carro novo. Não sei qual é que é a marca do carro Ferrari. Ferrari? Eu vou orar. Eu quero ver se Deus lhe der um Ferrari, como é que você vai pagar o seguro e a gasolina? Coisas estúpidas. Sem nexo nenhum. Amém? Deus dá na medida que nós necessitamos. Este é o plano de Deus. Para finalizar esta mensagem, já caminhando para o final, o que é que nós podemos aprender com este texto? Primeiramente é que nós devemos contribuir em amor a Deus e à obra. Amém? O motivo da nossa oferta tem que ser amor. Não pode ser outro. Como é que você está ofertando? Está ofertando em amor? Você está ofertando em obrigação? Você obriga-se a si próprio a ofertar? Alguém o obriga a ofertar? Você está ofertando à espera que Deus lhe devolva o dobro? Deus, olha para mim, 50 euros. De 1 para 100, faz lá as contas que eu esqueci da calculadora.
É assim que você está ofertando? Será que o nosso coração está limpo neste campo? Será que estamos pensando na contribuição como uma forma de aliviar os outros? Será que você, quando oferta, na sua mente está todos aqueles que estão lá fora sem comer, muitos deles sem teto, sapato roto, chinelo de enfiar o dedo porque é o mais barato que havia nos chineses? Será que você, quando oferta, pensa neles? Será que você, quando oferta, pensa na propagação do Evangelho, arranjar formas? E é caro, garanto assim que é caro. As campanhas evangelísticas, os métodos de evangelização atualmente são muito caros. Você, quando oferta, está pensando em complementar a Igreja de forma a que ela consiga cumprir a missão para que ela foi fundada, que é evangelizar o povo? Será que nós estamos ofertando a pensar na quantidade de pessoas que vão ouvir o Evangelho? Será que nós estamos ofertando a pensar na quantidade de pessoas que poderão vir a beneficiar da ação social? Esta Igreja já esteve e vai ter, em nome de Jesus vai ter, eu garanto-lhe que vai ter. Mas esta Igreja já ofereceu cabazes, cestas de alimentos. Será que você que não está ofertando está pensando nisso? Servir de suporte para que a Igreja possa suportar as falhas da alimentação dos outros? E olha que, se você conhece o Olhão e conhece melhor que eu, sabe que é mais aqueles que precisam daqueles que não precisam. O meu objetivo esta noite, e a minha oração, e aquilo que está no meu coração ao ter a coragem de trazer esta mensagem para a Igreja, é que nós, daqui para a frente, comecemos a contribuir com fé, com amor e com boa vontade. Por favor, não ofereça aquilo que você não tem. Por favor, não sobrecarregue a sua vida para ofertar. Olhe primeiro a sua vida e depois dê aquilo que você pode dar. Quer que você oferte, não por obrigação, não por tristeza. Estamos vendo na mensagem seguinte, possivelmente vai ser no domingo. Não com tristeza. Não oferte por necessidade. Não oferte pelo sentido hipócrita do coração, que é a moeda de troca. Eu dou para Deus me dar. Não faça isso, meu amado irmão. Se você está pensando, se no seu coração é esse sentimento que você está nutrindo, não se levante o seu lugar para ofertar. Esta Igreja não precisa da sua oferta. Esta Igreja precisa de ofertas de amor, com alegria e boa vontade. Estas são as ofertas que esta Igreja recebe. Todas as outras esta Igreja não recebe. Amém? Isto estou a dizer de coração aberto e em nome de Jesus, como autoridade espiritual dentro deste local. Assim como Pedro não aceitou o dinheiro de terreno de Ananias e Safira, porque era em hipocrisia, era em engano e mentira, esta Igreja também não aceita. Aceita ofertas em boa vontade, em amor, em gratidão a Deus, em querer participar na obra de Deus. Isso aceita, porque Deus também os aceita. Amém? Fica de pé. Prepara a sua oferta. Você que vai ofertar, o cesto está ali, eu já vou chamar. Você que vai dizimar, peça um envelope branco. Se você for ofertar para as obras da Igreja, peça um envelope de cor para ficar separado. Mas vamos orar a Deus por esta mensagem e para as ofertas, amém? Para as nossas vidas. Querido Deus e Pai, graças te dou, muito obrigado, Senhor. Estou-te eternamente grato pela coragem que tu me deste, Senhor. Pela intrepidez do meu coração, para que abra a minha boca e fale deste assunto. Ó Deus, eu sei que não é um assunto fácil de falar. Senhor, eu sei que é um assunto de bastante controvérsia
no meio cristão, e não só no meio cristão, eu sei que este assunto, ó Deus, tem servido de pedra de tropeço para que o mundo possa denegrir o Evangelho. Mas graças te dou, meu Deus, por todo este povo que nos tem estado a ouvir, porque eu sei, Senhor, que eles se levantam para contribuir, para ofertar, com um coração de boa vontade, não pensando numa moeda de troca, não pensando num reembolso, mas somente com uma participação de contribuir para a proclamação do Evangelho e para o suprimento das falhas de quem de nós precisa, Senhor. Ó Deus, eu te peço nesta hora que nos abençoes, na medida, Senhor, da proporcionalidade da nossa oferta. Senhor, eu sei que há pessoas aqui dentro desta sala, pessoas que me estão ouvindo, Senhor, que estão passando necessidades financeiras. Excepcionalmente, Senhor, eu te peço que possas derramar sobre nós, sobre todas essas pessoas, uma bênção financeira, Senhor, que nos possa aliviar a nossa carga e nos possa, Senhor, proporcionar uma oportunidade em que nós sejamos participantes da contribuição para a tua casa e para a tua obra. Eu te peço em nome de Jesus, sabendo e crendo, Senhor, que assim seja feito e que toda a honra e toda a glória te seja dada. Amém. Glória a Deus.